Hoje eu quero te mostrar porque a retratutida chamou tanta atenção dentro da modulação metabólica avançada e por que ela representa um passo além da lógica que já parecia sofisticada com o agonismo duplo. Se a tisopatida já ampliou a visão do metabolismo ao combinar dois eixos relevantes, a retratutida leva essa conversa para um nível ainda mais complexo, porque ela entra em cena com o chamado triplo agonismo. E aqui está a ideia central dessa aula. Quando você modula três sinais fisiológicos importantes ao mesmo tempo, você deixa de pensar apenas em controle de apetite e glicemia e começa a discutir também o gasto energético, mobilização de substratos e organização metabólica de forma muito mais ampla. A retratutida foi desenvolvida para atuar em três receptores, GLP-1, GIP e receptor de glucagon. E para entender por que isso importa, você precisa lembrar a lógica dos dois primeiros. O GLP-1 participa fortemente da saciedade, da resposta insulinotrópica dependente da glicose e do esvaziamento gástrico. O GIP também participa do sistema incretínico, ajudando na comunicação metabólica pós-prandial e reforçando a resposta insulinotrópica. Até aqui já existe um grande efeito sobre apetite, gestão alimentar e controle glicêmico. Mas a entrada do receptor de glucagon muda o jogo. O glucagon, por muitos anos, foi visto principalmente como hormônio que eleva a glicose ao mobilizar reservas energéticas, especialmente no fígado. Só que essa é uma visão incompleta. O receptor de glucagon também se conecta com vias relacionadas à mobilização de substratos energéticos e aumento do gasto energético em determinados contextos. Então, a retratutida entra em cena como um agonismo triplo e não está apenas tentando fazer a pessoa comer menos. Ela está tentando combinar redução de digestão com uma fisiologia mais ativa do uso da energia. Essa é a grande diferença conceitual da retratutida. Enquanto outras moléculas ganham protagonismo principalmente por reduzir apetite e melhorar a glicemia, a lógica do triplo agonismo acrescenta a tentativa de influenciar também o lado do gasto energético. Em termos simples, é como se a modulação deixasse de atuar apenas no quanto ela entra e começasse a influenciar também no quanto o corpo tende a gastar ou mobilizar. E é justamente isso que torna essa molécula tão discutida. Mas aqui é importante manter a cabeça científica. Quando alguém ouve que uma molécula pode ajudar tanto na ingestão quanto no gasto, a tendência é imaginar que isso seja automaticamente superior em qualquer cenário. Só que a fisiologia não funciona por englobos. Quanto mais ampla é a modulação, mais delicada é a interpretação do equilíbrio entre benefício, tolerabilidade e risco. E é isso que você precisa entender para não transformar um tema sofisticado em um discurso simplista. A atuação sobre o GLP-1 continua trazendo os efeitos mais conhecidos que já discutimos antes. A saciedade tende a aumentar, a urgência de continuar comendo tende a cair e o comportamento alimentar pode mudar e o esvaziamento gástrico tende a ficar mais lento. A atuação sobre o GIP continua reforçando a resposta incretínica e participando da melhoria da organização pós-prandial. Mas a entrada do receptor de glucagon adiciona um componente novo. Ela coloca em jogo a possibilidade maior de mobilização de combustível, maior demanda energética e maior ativação sobre reservas metabólicas. E é exatamente esse ponto que faz a retratutida parecer, do ponto de vista conceitual, uma molécula de maior alcance metabólico. E ela não tenta apenas conter o excesso de ingestão, ela tenta atuar em mais frentes do balanço energético. E isso ajuda a explicar por que tanta atenção foi direcionada a ela. Não é porque o nome é novo, é porque o racional fisiológico é ambicioso. Agora, vamos pensar com calma no que isso significa. Se uma pessoa reduz o apetite e passa a comer menos, isso por si só já altera profundamente o ambiente metabólico. E ela, além disso, existe um efeito adicional favorecendo o gasto energético e mobilização de substratos, o impacto pode se tornar ainda mais relevante. Só que quanto mais você força o metabolismo a operar em outro padrão, maior precisa ser a capacidade de observar como o corpo está tolerando essa mudança. E é por isso que o triplo agonismo precisa ser discutido com maturidade. Não é correto olhar apenas para o potencial de resultado sem pensar no custo fisiológico da intervenção. A modulação de três receptores ao mesmo tempo pode ampliar o benefício, mas também amplia a complexidade da resposta. O organismo não enxerga isso como uma informação simples. Ele precisa se adaptar, e a adaptação metabólica intensa nem sempre é silenciosa. Os efeitos gastrointestinais continuam sendo muito relevantes nesse contexto.
náusea, desconforto digestivo, sensação de plenitude excessiva, vômitos em alguns casos e alterações intestinais continuam fazendo parte da conversa porque o eixo GLP-1 segue fortemente presente. Mas no caso da retratutida, a leitura precisa ir além do trato gastrointestinal. Como existe ação envolvendo o receptor de glucagon, a discussão passa a incluir também o impacto sobre a dinâmica energética, frequência cardíaca e, em alguns contextos, a demanda fisiológica mais ampla. Então, o raciocínio não deve ser essa molécula faz mais coisas, então ela é automaticamente melhor. O raciocínio certo é essa molécula modula 3 eixos, e por isso mesmo precisa ser entendida com mais profundidade. Mais potência exige mais critério, mais alcance fisiológico exige mais capacidade de interpretação. E essa é uma regra geral de biologia. Quanto maior a intervenção sobre a rede, maior a necessidade de leitura cuidadosa do sistema. Outro ponto importante é que a retratutida ajuda a consolidar uma mudança de mentalidade dentro da endocrinologia metabólica. Durante muito tempo, o emagrecimento foi tratado como uma disputa entre comer menos e gastar mais, de forma quase simplista. O triplo agonismo mostra que essa conversa real é mais sofisticada. O organismo não é uma calculadora passiva. Ele responde a sinais, integra vias, muda comportamento alimentar, altera a resposta hormonal, ajusta a digestão e redistribui o uso do substrato. Quando uma molécula atua sobre vários desses pontos ao mesmo tempo, ela escancara o quanto o metabolismo é uma rede coordenada. Também é importante dizer que o efeito de uma molécula assim depende muito do contexto onde ela está sendo usada. Em um organismo com grande desorganização metabólica, excesso de ingestão, baixa acessibilidade à insulina e ambiente energético desregulado, o impacto pode parecer muito expressivo. Em outros casos, a resposta pode ser diferente. Isso não diminui a molécula, isso apenas reforça o princípio fundamental. A resposta depende da interação entre mecanismo e terreno biológico. E aqui entra um ponto estratégico que eu quero que você leve desta aula. O verdadeiro avanço da retratutida não está apenas no fato de ela ser mais forte ou mais nova. O verdadeiro avanço está em mostrar a forma muito clara que o metabolismo humano pode ser abordado de maneira mais integrada. Em vez de pensar apenas em um único receptor ou em um único efeito, o triplo agonismo mostra que as múltiplas portas fisiológicas podem ser moduladas ao mesmo tempo. Isso muda completamente a profundidade da conversa. Ao mesmo tempo, isso exige um cuidado para não confundir sofisticação com solução mágica. Nenhuma molécula elimina a necessidade de raciocínio. Nenhuma inovação metabólica substitui o entendimento do sistema. A retratutida não deve ser admirada apenas pelo tamanho do efeito que pode produzir, mas pela lição fisiológica que ela traz. O metabolismo é um sistema interligado e quando você toca vários nós dessa rede ao mesmo tempo, o efeito pode ser grande, mas a responsabilidade de interpretação precisa crescer junto. Se eu tivesse que resumir a retratutida em uma frase, eu diria o seguinte: ela é uma tentativa de unir redução de ingestão, melhora do controle glicêmico e aumento da mobilização energética dentro de uma mesma lógica farmacológica. É isso que o triplo agonismo representa. Não é apenas uma molécula de emagrecimento, é uma demonstração prática de que a endocrinologia metabólica está caminhando para uma abordagem cada vez mais integrada. No final, a retratutida importa não só pelo que ela pode fazer, mas pelo que ela ensina sobre metabolismo. Ela mostra que a fome, saciedade, glicemia, digestão, mobilização de substratos e gasto energético não são áreas separadas, são partes de um mesmo sistema. E quem entende isso deixa de enxergar metabolismo como uma lista de hormônios isolados e passa a enxergar redes fisiológicas em movimento. É exatamente aí que essa aula cumpre esse papel. Não é em fazer você decorar mais um nome, mas em te mostrar o que esse nome revela sobre a lógica do corpo humano.